As atitudes de Israel tanto faz, tô de boa, aleluia. Preste atenção. Em primeiro lugar, uns acampam, outros sobem. Esse é o primeiro tópico da minha pregação. Uns acampam, outros sobem. Quando eles chegam no pé do Sinai, que é o monte de Deus, o lugar onde Deus está, ambiente da sua manifestação. Versículo 2, Israel acampou. E repete mais uma vez o versículo 10. Israel ali acampou. Agora veja a atitude de Moisés no versículo 3. Subiu Moisés a Deus. O povo chega num ambiente cultico e diz: monta a tenda, aqui tá legal, glória a Deus, o ambiente é top. Moisés já tinha tido tantas experiências com Deus, se ergue, sobe o monte e vai encontrar com Jeová lá no topo do monte. Alguns chegam num ambiente como esse, usufrui da casa sem desejar o dono da casa. Alguns chegam no culto como esse, veem os outros adorando, fazendo para Deus, desejando Deus, chorando pela presença de Deus, enquanto eles, toda a igreja tem esse grupo, não se conecta aos que choram, não se conectam aos que erguem as mãos, não se conectam aos que buscam a Deus. Eles simplesmente acampam. Isso se repete no Novo Testamento. João 13, todo mundo assentado à mesa, Jesus levantou sozinho, pegou a bacia, encheu de água, pegou a toalha, lavou os pés de todos e ensinou o valor da humildade. Atos capítulo 28, todo mundo assentou, tremendo de frio. Paulo foi lá, pegou o graveto para alimentar a fogueira. Ou seja, existem pessoas que usufruem do ambiente, mas não desejam a presença do dono do ambiente. Esse tipo de gente chega na igreja e diz: canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. É o tipo de crente que se diz adorador, mas não passa de telespectador. Não, querido, aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada crente aqui deve expressar um nível de fome pelas coisas de Deus. Eu lembro na minha infância, sou baiano, nordestino, Ilhéus, Bahia. Minha mãe com 5 filhos, a Késia ainda não tinha nascido. Minha mãe nos sentava assim, a fileirinha, o fogo caía, ela só olhava para nós, dá glória. Todo mundo adorando, minha mãe, levanta a mão. Leitura da palavra, minha mãe, reverência. A minha mãe nos instruía a nos conectarmos com o dono da casa. Aleluia. Quando você se conecta, não apenas com o ambiente, mas com o dono do ambiente, você diz como Jacó: tão terrível é esse lugar. Esta é a porta do céu, é a casa de Deus. Diferente de Jacó, você abre a boca e diz: Deus está neste lugar e eu sei. Então, irmão, algumas pessoas acampam, outros sobem. Como diz o pastor André Matias, sobe o nível. Aquele povo acampou, não quis subir o nível. Nós saímos do Egito atrás de Moisés, que bonitinho. Nós atravessamos o mar atrás de Moisés. Nós bebeu água que Moisés orou e proveu. Nós comeu pão que Moisés orou e desceu. Aqui é o monte de Deus. Sentam, acampam e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tu não pode entrar aqui do mesmo jeito e continuar. Você não pode olhar para um lado, para o outro, ver alguém sentir Deus e você não sentir. Chore, clame, peça, grita até que o encontre. Segundo lugar, quando você demonstra fome, Deus revela o acesso. Segundo lugar, quando você demonstra fome, Deus revela o acesso. Ele pode até te provar,
mas é um tipo de provação para testar até que nível você se esforçará. Quando você demonstra fome, Deus revela o acesso. Versículo 3. Subiu Moisés a Deus. Só as irmãs. Subiu Moisés a Deus. Subiu Moisés a Deus. Agora, vírgula. Os irmãos. E o Senhor o chamou. Você percebeu que coisa linda? Quem subiu? E quem chamou? Mas quem foi primeiro? Quando ele foi, Deus o chamou. Deus tem desejo de ter comunhão contigo. Deus tem mais desejo de ter comunhão contigo do que você com ele, porque ele te criou para intimidade. Ainda que o pecado tenha quebrado essa comunhão entre o homem e Deus, Deus não muda. O propósito de Deus nos ter criado é para a glória dele. Quando Deus está olhando que o povo acampa e Moisés diz: eu vou ficar com Deus, eu vou ao encontro de Deus, ele está indo, é uma subida complicada, Deus o chama. Imagine você saindo do meio do acampamento dos folgados, preguiçosos, acostumados, nivelados, e enquanto você está indo só com o desejo de encontrá-lo, você ouve a voz: Moisés. Ou seja, se ele está me chamando, ele quer que eu vá. Se ele está me chamando pelo nome, ele já está me vendo. E o texto diz: o Senhor o chamou do monte. Deus não apenas falou o nome dele, Moisés. Deus o chamou. Sobe aqui, vem cá, entra na minha presença, vem ficar comigo aqui em cima. De algum modo, Moisés escuta a atração divina. Se você não demonstra fome, o acesso não será aberto. Tu diz que tem fome de Deus, mas dorme 4 horas rindo no TikTok. Tu diz que tem fome de Deus, mas sem rede social você não consegue viver. Tu diz que tem fome de Deus, mas tem 1 ano que tu não sabe o que é jejum. E quando tu jejua, um pirulito quebra seu jejum. Tu é muito Nutella. Tu diz que tem fome de Deus, mas você não consegue ler um livro da Bíblia inteiro. Tu diz que tem fome de Deus, mas reclama do preço de um livro teológico. Você diz que tem fome de Deus, mas não se conecta às pessoas que oram. Não adianta dizer que tem fome. Tem que demonstrar fome. Se você não demonstrar fome, ele não revela o acesso.